Olá, tudo bem? Esse é o programa Pontuando e nós vamos fazer um vídeo rápido aqui, um podcast, que está no meu portal vael.com, uma matéria. O título é o seguinte: o modelo agrícola é contra a água do planeta. Vamos entender o que significa isso. Essa reportagem foi publicada no portal Outras Palavras, publicada em 14 de março de 2024, mas na realidade ela vem de uma tradução de Antônio Martins, de uma matéria de Jorge Monbiot, que foi publicada no The Guardian. E começa assim: precisamos de falar sobre a água e sobre o fato de que ela está ficando, planeta, ficando sem água. Aqui está escrito num modelo de tradução que eu peguei diretamente do Guardian e que o Google traduziu, então ele traduziu para o português de Portugal. Então a frase ficou assim: precisamos de falar sobre água e sobre o fato, que inclusive que tem o C, de que está a ficar sem água no mundo, né? Bom, falando no nosso português aqui, nós estamos ficando sem água no mundo e precisamos falar sobre água. Isso aí foi o início, né, escrito lá em inglês pelo Jorge Monbiot. Num planeta que fica cada vez mais quente e fica seco, os governos ignoram deliberadamente uma crise iminente, que é a crise da água. O modelo agrícola consome 90% da água no planeta e se expandirá 50% até 2050. Rios começam a secar e aquíferos dão sinais de esgotamento. Saída: qual a saída? Impedir o abuso das fontes em nome do lucro e rever a dieta consumista do Ocidente. Eu me reportei, eu sempre me reporto a esse vídeo, que eu já fiz dois similares, com enfoques diferentes, um deles inclusive do próprio Monbiot, que é a questão do crescimento. O último vídeo, o anterior eu fiz, que era a matéria do Jorge Monbiot, mas o último que eu fiz não era do Monbiot, eram de outras matérias que eu fui juntando e fiz um único texto para nós, e eu falava do decrescimento, ou seja, a gente precisa de parar de crescer e inclusive de decrescer, reciclar mais, porque nós não temos matéria-prima, avançar menos sobre a natureza, tornar a riqueza, cuidar da natureza, remunerar as pessoas que foram deslocadas para essas situações, para nós podermos recuperar o planeta. O planeta está esquentando, o planeta está mais quente, mais seco. Tudo indica que a ação do homem tem sido agravante. Pode até ser que seja um ciclo. Independente de quem que é o culpado, nós temos que tomar conta daquilo que nós já conhecemos. Se nós estamos percebendo isso aí, e vamos ficar com água, estamos poluindo água, nós temos que tomar esse cuidado. Bom, seja qual for a causa, se for realmente aquecimento global, que é o que dizem, os cientistas dizem, se são outros modelos de trabalho que provocam esse desmatamento, por exemplo, e não só apenas o carbono, mas uma série de coisas, nós já sabemos que isso está acontecendo, então nós temos que nos preparar. Há uma falha no plano, e ela não é pequena, é um buraco do tamanho da Terra em nossos cálculos. Para acompanhar a demanda global por alimentos, a produção agrícola precisa crescer pelo menos 50% até 2050. Ele está falando do nosso consumo. Lembro que nós consumimos excessivamente na atualidade, mas ainda existem bolsões de miséria como fome. Então isso significa que muito que é produzido é jogado fora, porque nós não consumimos por todo mundo, pelo planeta todo. Em princípio, se nada mais mudar, isso é viável, principalmente graças às melhorias na criação de cultivos e técnicas agrícolas. Mas tudo mais vai mudar, mesmo que deixemos de lado todos os outros problemas: impacto do calor, degradação do solo, doenças epidêmicas de plantas aceleradas pela perda de diversidade genética. Há um que sozinho pode impedir que a população mundial seja alimentada: a água. Um artigo publicado em 2017 estimou que, para igualar a produção agrícola à demanda que a esperada, o uso da água para irrigação teria de aumentar em 146% até meados desse século. Um pequeno problema: a água já está no limite. Mas não vamos conseguir mais água, só se a gente começar a visitar outros planetas e puxar caminhões-pipas aqui para a Terra. Em geral, as regiões secas do mundo estão ficando ainda mais secas, em parte devido à redução da chuva, em parte devido à diminuição de fluxo de rios
que também tem origem nas chuvas, à medida que o gelo e a neve das montanhas recuam, e em parte devido ao aumento das temperaturas, causando o aumento da evaporação, maior transpiração das plantas. E a água, ao evaporar, ela não vai necessariamente na formação do vídeo ali na frente, do rio ali na frente, ela pode ir para o oceano e outro lugar, né? Muitas das principais regiões de cultivo do mundo estão agora ameaçadas por secas rápidas, nas quais o clima quente e seco retira a umidade do solo a uma velocidade assustadora. Para onde vai essa água? Alguns lugares, como o sudoeste dos Estados Unidos agora, em seu 24º ano de seca, pode ter mudado permanentemente para um estado mais seco. Não vai mais entrar no ciclo de chuvas e não vai mais ter um solo umidificado. Já está assim há 24 anos. Os rios não conseguem chegar ao mar, os lagos e aquíferos estão encolhendo, espécies que vivem em água doce estão se extinguindo aproximadamente 5 vezes mais rápido do que as espécies que vivem na terra, e grandes cidades estão ameaçadas por um estresse hídrico extremo. A agricultura já representa 90% do uso da água doce do mundo, então é para aí que está indo essa água. Extraímos tanta água do solo e por isso esvaziamos lençóis freáticos e por conseguinte nós não conseguimos que a água chegue aos aquíferos e ao mar, que nós mudamos até o eixo de rotação da Terra. A água necessária para atender a crescente demanda por alimentos simplesmente não existe. Em artigo de 2017 deveria ter feito todos entrarem em pânico. Mas, como de costume, foi ignorado pelos formadores de políticas e pela mídia. Somente quando o problema chega às suas portas, os europeus reconhecem que há uma crise. Mas, embora haja pânico compreensível pela seca da Catalunha e da Andaluzia, há uma quase total falha entre os grupos econômicos e políticos poderosos em reconhecer que este é apenas um exemplo de um problema global, um problema que deveria estar no topo da agenda política. Embora as medidas contra a seca tenham desencadeado protestos na Espanha, este está longe de ser o ponto de tensão mais perigoso. A bacia geográfica do rio Indo é compartilhada por 3 potências nucleares, Índia, Paquistão e China, e várias regiões altamente instáveis e divididas, já afligidas pela fome e pela extrema pobreza. Hoje, na estação seca, 95% do fluxo do rio é extraído principalmente para irrigação. 95% do fluxo do rio é extraído para irrigação. Mas a demanda por água tanto no Paquistão quanto na Índia está crescendo rapidamente. O fornecimento temporariamente impulsionado pelo derretimento das geleiras do Himalaia e do Hindu Kush em breve atingirá seu pico e depois entrará em declínio. As geleiras estão retraindo. Mesmo sob o cenário climático mais otimista, espera-se que o escoamento das geleiras asiáticas atinja o pico antes da metade deste século. Sua massa diminuirá em cerca de 46% até 2100. Alguns analistas veem a competição pela água entre a Índia e o Paquistão como uma das principais causas dos conflitos repetidos na Caxemira, que é uma região limítrofe lá entre eles, mas a menos que seja estabelecido um novo tratado de água no Indo, levando em conta a queda do fornecimento, essa luta pode ser apenas um prelúdio para algo muito pior. Existe uma crença generalizada de que esses problemas podem ser resolvidos simplesmente aumentando a eficiência da irrigação. Enormes quantidades de água são desperdiçadas na agricultura. Então, deixe-me apresentar o paradoxo da eficiência da irrigação. À medida que as técnicas melhores garantem que menos água seja necessária para cultivar um determinado volume de culturas, a irrigação tornou-se mais barata. Como resultado, atrai mais investimentos, incentiva os agricultores a cultivarem plantas mais sedentas e lucrativas e se expande para uma área maior. Isso é o que aconteceu, por exemplo, na bacia do rio Guadiana, na Espanha, onde um investimento de 600 milhões de euros para reduzir o uso da água, melhorando a eficiência de irrigação, acabou por aumentá-lo, porque dava mais dinheiro, mais gente foi fazendo, embora com menos quantidade de água por área, mas muito mais áreas. Está acabando com a água. É possível superar o paradoxo através de regulamentação, leis para limitar tanto o consumo total quanto o individual da água, mas os governos preferem confiar na tecnologia. Sem medidas políticas e econômicas isso não vai funcionar.
Nem outras soluções tecnológicas provavelmente resolverão o problema, a não ser que haja alguma coisa que nós ainda não descobrimos. Os governos estão planejando enormes projetos de engenharia para transportar água de um lugar para outro, mas a ruptura climática e a crescente demanda asseguram que muitas das regiões doadoras, aquelas que poderiam se retirar água para doar para outros lugares, também vão ficar secas. As águas das usinas de dessalinização normalmente custam 5 a 10 vezes mais do que a água do solo e do céu, e o processo requer grandes quantidades de energia e gera grandes volumes de salmoura tóxica. Acima de tudo, precisamos mudar nossas dietas. Aqueles que temos escolha alimentar, que podemos escolher, né? Ou seja, metade mais rica da população mundial, deve-se procurar minimizar a pegada hídrica de nossos alimentos. Eu desculpe-me por insistir nisso, mas esta é mais uma razão para mudar para uma dieta livre de animais, que reduz tanto a demanda total dos cultivos, quanto, na maioria dos casos, do uso da água. Porque a produção de 1 quilo de carne necessita de 18 litros de água, em vários setores da pecuária, inclusive do cultivo, da forragem para o gado, etc. A demanda de água de certos produtos vegetais também, especialmente amêndoas e pistache na Califórnia, tornou-se um tema importante nas guerras culturais, à medida que influenciadores de direita atacam dietas à base de plantas. Mas, ainda que a irrigação excessiva dessas culturas seja um problema, mais de 2 vezes mais água de irrigação é usada na Califórnia para cultivar plantas forrageiras para alimentar o gado, que foi o que eu disse, especialmente vacas leiteiras. A demanda de água de leite de vaca é muito maior até do que a pior alternativa, que é o leite de amêndoa, e astronomicamente maior que as melhores alternativas como leite de aveia ou leite de soja. Isso não significa dar passe livre a todos os produtos vegetais. Não quer dizer que os vegetais também não requeram água. A horticultura pode demandar grandes suprimentos de água. Mesmo dentro de uma dieta à base de plantas, devemos mudar de alguns grãos, vegetais e frutas para outros. Os governos e varejistas deveriam nos ajudar por meio de uma combinação de regras mais rigorosas e rotulagem informativa. Em vez disso, eles fazem o contrário. No mês passado, a pedido do comissário de Agricultura da União Europeia, Janusz Wojciechowski, não sei se fala esse nome, a Comissão Europeia excluiu de seu novo plano climático chamado Incentivar Fontes de Proteína Diversificadas, ou seja, livres de animais. A captura regulatória nunca é mais forte do que no setor de alimentos e agricultura. Eu odeio acrescentar mais uma coisa. Alguém precisa combater o preconceito interminável contra os temas relevantes na política e na maioria da mídia. Este é mais um dos problemas gigantescos negligenciados. Qualquer um deles pode ser fatal para a paz e a prosperidade em um planeta que ora é habitável. De qualquer forma, nós precisamos recuperar o foco. Georges Monbiot, Kensington, 27 de janeiro de 1963, é o seu nascimento. Ele é um jornalista, escritor, acadêmico, ambientalista do Reino Unido e escreve uma coluna semanal no jornal The Guardian. E essa matéria aqui, ela foi trazida para nós pelo portal Outras Palavras, traduzida pelo Antônio Martins. Bom, então eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa Pontuando.